Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: vi um vídeo de uma moça na internet explicando que a oração feita a Maria pelos católicos está na Bíblia, que Maria foi louvada pelo anjo Gabriel, que ele diz a ela Ave Maria, e que essa era uma expressão de louvor. Gostaria de entender melhor essa questão. Isso está correto ou ela distorceu a Bíblia? Muito obrigado, querido irmão, por dividir com a gente essa dúvida. E hoje eu vou explicar exatamente esse versículo e alguns outros versículos e falas do anjo Gabriel a Maria. E você tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando, irmãos, tem vídeo sempre de segunda a sexta aqui no canal, então não deixe de participar, de dar uma passadinha aqui, muito conteúdo sendo produzido para abençoar a sua vida. E por isso você tem que se inscrever no canal. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se, você clica ali, faz sua inscrição, tudo gratuitamente aqui pelo YouTube. Aliás, dá uma olhadinha aqui embaixo se você está inscrito. O YouTube tem tirado muitas inscrições e a gente tem percebido que muitos irmãos não estão recebendo os nossos vídeos. Então dá uma olhadinha e participe desse trabalho. E claro, se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches. Se é a sua primeira vez aqui, saiba que eu sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Já tem mais de 15 anos que produzimos materiais aqui para abençoar a vida dos irmãos. Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender desse tema em detalhes. E claro, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho e deixe a sua opinião também, que ela é muito bem-vinda e assim a gente cresce no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos lá então aprender esse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Lucas 1:28, porque tudo gira em torno desse versículo. Diz o texto que entrando o anjo, o contexto ali cita que é o anjo Gabriel, aonde ela estava, ou seja, Maria, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós vamos ver daqui a pouquinho na sequência que a questão toda gira em torno desse trecho, alegra-te, muito favorecida. Queridos, quando nós falamos a respeito de Maria, existem dois extremos que eu percebo nas citações a respeito dela, que eu acho que são bem prejudiciais e não devem ser nunca utilizados. Dois extremos. O primeiro deles é simplesmente aquelas pessoas que menosprezam a importância de Maria na história. Isso é muito prejudicial, porque essa mulher foi uma das maiores servas de Deus que a Bíblia nos cita. Mas o segundo extremo, igualmente prejudicial, é quando as pessoas exageram na avaliação a respeito de Maria e colocam essa mulher, que é bênção, mas essas pessoas utilizam o extremo de colocá-la em um patamar que a Bíblia não a coloca. Aí exageram na interpretação sobre ela. Por exemplo, as pessoas que dizem que o anjo Gabriel adorou Maria, de alguma forma, de fato estão cometendo um extremo que nós vamos ver que não é bíblico, que não tem base dentro das Escrituras Sagradas, por alguns motivos muito importantes que eu vou explicar na sequência e que tem a ver, inclusive, com questão de tradução que induz as pessoas ao erro. Então, fique comigo até o final, que nós vamos analisar essa questão da Ave Maria, ok? Da bendita entre as mulheres e outras questões do texto que fazem aí muito sentido para você entender o tema. Vamos começar, então, diretamente nessa avaliação. O anjo Gabriel pode ter adorado Maria ali naquele texto? Eu vou te mostrar que não e vou te mostrar por quê. Antes, um recado rápido para você. Você que quer aprender a Bíblia com profundidade, quer chegar ainda ao final desse ano aprendendo muita coisa da Bíblia com profundidade muito grande, está aberta ou estão abertas as vagas do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, um curso que eu levei em torno de 5 anos para preparar para você. Videoaulas detalhadíssimas, ok? Onde nós estudamos ali geografia bíblica, utilizamos mapas, entendemos genealogia, entendemos as questões polêmicas mais complexas dos textos, palavras nos originais quando isso é necessário. Olha, tá muito profundo. Esse é um projeto de ajuda missionária, ao mesmo tempo em que nós estudamos a Bíblia. Quer mais informações? Embaixo desse vídeo, na área de comentários, você dá um clique, a área de comentários vai abrir. Primeiro link na descrição aqui do comentário, você pode então observar a nossa página e lá tem mais detalhes, inclusive contatos meus se quiser tirar alguma dúvida sobre o material. Vamos começar então falando aqui de algumas verdades.
Primeiro, é verdade que o anjo Gabriel ele foi enviado por Deus para levar ali a Maria a grande e boa notícia do nascimento do Senhor Jesus a ela. Ela iria ficar sabendo como as coisas iriam acontecer. Inclusive, o anjo faz elogios a ela, que nós verificaremos na sequência, com palavras muito bonitas. Mas vamos começar aqui a análise vendo como que o anjo começa esse diálogo com Maria. Ele começa em Lucas 1:28, o texto que nós lemos no início. O anjo, então, fala para ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, antes de explicar qualquer coisa, ele faz essa espécie de saudação para Maria. Mas você vai verificar que aqui começa um pequeno problema de interpretação de algumas pessoas. Aqui nós temos então um problema onde as pessoas fazem uma leitura incorreta. Primeiro, quando o anjo diz lá no texto, alegra-te, o que nós temos ali no original? Nós temos ali a palavra grega aqui, kairo, que significa nesse contexto aqui, regozijar-se, estar contente. É por isso que a tradução de João Ferreira de Almeida traduz muito precisamente com a palavra alegra-te. É de fato esse o objetivo ali do anjo nessa palavra a ela. Mas quando você vai buscar uma tradução católica, e aqui eu utilizo a tradução Bíblia Ave Maria, eles traduzem da seguinte forma: entrando, o anjo lhe disse, ave, né? Maria não tem. Ave, cheia de graça. O Senhor é contigo. Ave, cheia de graça. Qual que é o problema aqui nessa tradução? Bom, primeira coisa, a palavra ave, ela já não é uma palavra grega. Ela é uma palavra que vem do latim e que era usada para saudar também uma pessoa. Sim, ela é utilizada para saudações. Então, em certo sentido, essa palavra ave, ela é bem parecida com o significado da palavra kairo, usada aqui no grego. Porém, tem um porém aqui muito importante. O imperador, você vai lembrar bem aqui, aquele imperador ou os imperadores romanos gostavam muito que as pessoas falassem isso para eles. Ave César, você já deve ter ouvido essa expressão. Por quê? Porque era um tipo de saudação, de louvor aqui ao imperador. E isso tudo leva os leitores, então, a errar, achando que Maria teria sido, então, louvada, adorada nesse versículo pelo anjo Gabriel, o que é um erro muito grave. Nós podemos observar no texto, e você já observou comigo, que o anjo estava falando para ela: fique alegre, minha filha, porque uma coisa maravilhosa vai acontecer com você. Você vai ser a mãe do Salvador. O anjo estava apenas chamando Maria, então, a entender a alegria de ser a escolhida pelo Senhor para realizar essa obra de Deus e que Deus era com ela, que o Senhor não deixaria ela sozinha, mas conduziria sua vida todos os instantes nessa grandiosa jornada que ela iria começar a trilhar. Ok, mas vamos avançar mais um pouco. Mas e as outras palavras que o anjo disse? Será que temos ali alguma expressão de louvor? Vamos continuar na análise. Maria, então, diante dessa palavra, ela demonstra uma dificuldade que é natural, qualquer pessoa demonstraria, de compreender o que significa aquilo tudo naquele momento. O texto bíblico, ele explica isso pra gente da seguinte forma. Observe, Lucas 1:29, que é o próximo versículo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra que foi dita, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ou seja, por que ele está me mandando ficar alegre? Por que ele está falando que o Senhor é comigo? Qual é o objetivo disso? Esses são os pensamentos questionadores no coração de Maria. Então o anjo, obviamente, sente a necessidade de dar sequência em sua comunicação e ele diz no próximo versículo, Lucas 1:30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, ou seja, não fique com medo, porque achaste graça diante de Deus, ok? Então aqui nós temos um trecho interessante, né, e que dá até apoio para a oração que foi criada, a chamada Ave Maria, cheia de graça, porque o anjo diz o quê? Achaste graça diante de Deus. Mas o que nós temos aqui é que Maria, ela era uma serva do Senhor, o quê?
verdadeira, uma verdadeira mulher de Deus. E esse termo, achaste graça, que o anjo diz a Maria, ele também já foi usado dentro da Bíblia quando Deus falou a respeito de Noé, lá em Gênesis 6:8, escolhendo para a construção da arca. Olha só o que é dito a respeito de Noé, lá em Gênesis 6:8. Porém, Noé achou o quê? Graça. Então, olha que interessante. Maria, você achou graça. Noé também achou graça diante do Senhor. Qual que é a ideia desses textos? Significa e apontam que eles eram verdadeiros servos de Deus, escolhidos pelo Senhor, para uma missão especial a ser realizada. Então, não é nem um texto que demonstra que eles são parecidos com Deus ou que eles estão em um patamar próximos de Deus para receber adoração, mas é um reconhecimento de que a graça do Senhor está agindo na vida deles e eles respondem positivamente a essa graça, cumprindo as suas missões, sendo santos, homens e mulheres de Deus. Ou seja, até aqui nós já observamos que não existe qualquer tipo de louvor no sentido de adoração, nem a Noé e nem a Maria. O que existe é reconhecimento de que eram homens. Noé era um homem e Maria uma mulher de Deus. Nós temos aqui no texto então o quê? Uma comunicação de Deus através do anjo a uma serva verdadeira do Senhor. Assim como isso já ocorreu com diversos outros servos também lá no passado dentro da Bíblia Sagrada. O que acontece na sequência? Na sequência, o anjo foca totalmente as suas palavras em explicar essa questão da gravidez, que vai ser pelo poder do Espírito Santo, e demonstrar que Maria então ficaria grávida de alguém muito importante, o Salvador. E tudo isso seria feito pelo poder do Altíssimo, do Senhor Deus, que estaria sobre a vida dela para realizar esse impossível, claro, humanamente falando. Então tudo isso está ali no capítulo 1 de Lucas, do verso 35 a 37. Mas, presbítero, tem uma parte na Bíblia que diz o seguinte: Maria, você é bendita entre as mulheres. Essa parte não significaria que a Maria é alguém especial que merece ser adorada ou louvada? Vamos verificar isso? Analisemos então agora o trecho bendita entre as mulheres. Bom, a primeira coisa a observar é que essa frase ela não foi dita pelo anjo Gabriel, mas por Isabel, a parente de Maria, que estava grávida ali do João Batista. E claro, o texto bíblico diz que foi uma frase que foi inspirada pelo Espírito Santo. Diz o seguinte o texto, Lucas 1:42, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O que significa a palavra bendita? Será que é uma expressão de adoração a Maria? Evidentemente que não. Bendita significa nesse contexto que, Maria, você é uma abençoada entre as mulheres, porque você foi escolhida para essa missão. E claro, bendito é o que te faz ser abençoada, que é o fruto do seu ventre, o Salvador. Essa é a ideia. Quando o texto afirma que Maria era bendita entre as mulheres, evidentemente está destacando ali pra gente o grande papel dessa incrível mulher na história da redenção, sendo a mãe do Salvador, do Senhor Jesus Cristo que veio em carne. E isso nunca pode ser esquecido e não vai ser. Porém, o texto faz um destaque a ela por ela ter sido escolhida para essa missão e por ela estar totalmente também disposta a realizar essa missão como uma serva verdadeira do Senhor, que de fato ela era. Não temos no texto a intenção de elevar Maria a um patamar de alguém a ser louvada no mesmo nível do próprio Senhor Jesus ou do próprio Deus. O texto em nenhum momento tem essa intenção. Presbítero, mas como você pode afirmar isso? Veja, a própria Maria, ela afirma isso. Ela percebe essa realidade e ela mesma compõe um cântico que é registrado ali por Lucas, onde a Maria explica essa questão para a gente. Observe bem o texto em Lucas 1, versos 46 e 47. Então disse quem? Maria. Olha só, ela disse: a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. Preste bem atenção nesse trecho que eu vou explicar daqui a pouquinho. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou.
que foi exatamente a questão que o anjo falou. Alegra-te. E se alegrou o espírito dela, ela diz, em Deus, o meu Salvador. Então observe o seguinte, essa fala de Maria é um apontamento claro que ela se declara como uma pecadora. Por quê? Porque ela diz que ela necessita também do Salvador. Ele é meu Salvador, ela diz. E se você tem um Salvador, é porque você necessita de salvação. E isso está harmonioso com o que diz a Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Maria está incluso nisso, ok? Ela fala então com humildade, com clareza, de serva de Deus verdadeira. E ela chama ali no texto do seu cântico Deus de Senhor. Ali no grego é a palavra Kyrios, que significa o dono. Ela diz que o Senhor é o dono dela. Então observe que Maria se coloca debaixo da mão poderosa de Deus, adorando, e não numa posição de igualdade do Senhor, recebendo qualquer tipo de louvor e adoração. Maria não se engrandece em uma posição superior à de outros servos do Senhor. Ao contrário, ela coloca-se como todo pecador que necessitava do seu Senhor, ou seja, do seu dono e do seu Salvador, porque de fato, sem Cristo, nós todos estaríamos perdidos. E por fim, se Maria estivesse viva hoje, ela nunca aceitaria qualquer tipo de adoração. Quiçá Maria aceitaria que alguém fizesse uma oração para ela, para as pessoas ficarem rezando. Essa serva de Deus, baseada no cântico dela e na conversa com o anjo, nunca aceitaria esse tipo de coisa. Ela, sendo uma serva do Deus Altíssimo, nunca aceitaria tais coisas. Sabe por quê? Porque no cântico dela, sabe o que ela diz? Ela direciona toda a honra ao Senhor Jesus Cristo, ao Salvador dela, ao Senhor Deus que estava realizando essa movimentação em prol para abençoar a humanidade. Ele mandou o Salvador e utilizou a vida dessa grande serva do Senhor. Portanto, não tem anjo nenhum louvando, glorificando Maria no mesmo patamar do Senhor. Elogiando sim, como poderia elogiar qualquer outro servo de Deus, pois de fato essa mulher é grandiosa na história da redenção. Bom, se você gostou desse conteúdo e quer mais profundidade, nosso curso está com vagas abertas. Primeiro link aqui nos comentários. E já que estamos falando de Maria, existe uma outra conversa a respeito dela que a gente precisa esclarecer. A questão da virgindade eterna. Então, Maria permaneceu virgem eternamente? Vou explicar nesse vídeo em detalhes para você. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.